Bom dia, gente linda! Começando mais uma leitura maravilhosa desse livro aqui, ó, Nação Dopamina, doutora Anna Lembke, porque os excessos de prazer, o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? Bom, estamos aqui lendo uma história babástica do Jacob, então vamos continuar. Vou colocar aqui nossos 15 minutinhos e bora lá. Estamos na página 32. Em 2018, atuei como testemunha médica especializada no caso de um homem que avançou com seu caminhão sobre dois adolescentes, matando ambos. Ele dirigia sob o efeito de drogas. Como parte daquele processo, passei um tempo conversando com o detetive Vince Dutto, investigador criminal-chefe em Placer County, Califórnia, onde houve o julgamento. Curiosa sobre o seu trabalho, perguntei se havia notado alguma mudança de padrões nos últimos 20 anos. Ele me contou sobre o caso trágico de um menino de 6 anos, que sodomizava o irmão mais novo de 4 anos. Em geral, quando recebemos esses chamados, ele disse, é porque algum adulto com quem a criança tem contato está abusando sexualmente dela. Então a criança reconstitui isso com outra criança, como seu irmãozinho. Mas fizemos uma investigação completa e não havia evidência de que o irmão mais velho estivesse sofrendo abusos. Seus pais foram divorciados e trabalharam muito. Então as crianças meio que se criavam por conta própria, mas não estava acontecendo nenhum abuso sexual ativo. O que acabou vindo à tona nesse caso foi que o irmão mais velho andava assistindo a desenhos animados na internet e se deparou com alguns animes japoneses mostrando todos os tipos de atos sexuais. A criança tinha o próprio iPad e ninguém vigiava o que o menino andava fazendo. Depois de assistir a um monte desses desenhos, ele decidiu tentar aquilo no irmãozinho. Olha, em mais de 20 anos de trabalho na polícia, eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. A internet estimula um consumo compulsivo desenfreado, não apenas fornecendo maior acesso a drogas velhas e novas, mas também sugerindo comportamentos que, de outro modo, poderiam nunca ter nos ocorrido. Os vídeos não se tornam apenas virais, eles são literalmente contagiosos, daí o surgimento do meme. Os seres humanos não são são animais sociais. Quando vemos outras pessoas comportando-se de certa maneira online, esses comportamentos parecem normais porque pertencem a outras pessoas. O Twitter, em tradução literal, gorjeio, é o nome adequado para a plataforma de mensagens de mídia social popular, tanto entre especialistas quanto entre presidentes. Somos como um bando de pássaros, assim que um de nós levanta o voo, todo o nosso bando eleva-se no ar. Jacob abaixou os olhos para as mãos. Não conseguia me encarar. Então conheço uma moça no bate-papo. Ela gosta de dominar homens. Apresento a ela a coisa elétrica e depois lhe passo a habilidade de controlar a eletricidade remotamente. Frequência, volume e estrutura das vibrações. Ela gosta de me levar até o limite, depois não me deixa continuar. Faz isso 10 vezes e outras pessoas assistem e comentam. Ficamos amigos, essa moça e eu. Ela nunca quer mostrar o rosto, mas eu vi ela uma vez, por acidente, quando a câmera dela caiu por um momento. Que idade ela tinha? Perguntei. Eu acho que estava na casa dos 40. Quis perguntar sobre sua aparência, mas percebi nisso a minha própria curiosidade lasciva em ação, e não as necessidades terapêuticas dele. Então me contive. Jacob continuou. A minha esposa descobre tudo e diz que vai me largar. Prometo parar. Digo à minha amiga online que estou fora. Minha amiga muito brava. Minha esposa muito brava. Eu me odeio então. Paro por um tempo, talvez um mês, mas aí começo de novo. Só eu e minha máquina, não os bate-papos. Minto para minha esposa, mas ela acaba descobrindo. A terapeuta dela diz para ela me deixar. Então minha esposa me deixa. Ela vai para nossa casa em Seattle e agora estou sozinho. Sacudindo a cabeça, ele diz: Nunca é tão bom quanto eu imagino. A realidade é sempre menos. Eu digo a mim mesmo, nunca mais. Destruo a máquina e jogo ela fora. Mas às 4 da manhã do dia seguinte, estou pegando lixo para reconstruir. Jacob olha para mim com um olhar suplicante. Quero parar. Quero mesmo. Não quero morrer dependente. Não sei ao certo o que dizer. Imagino-o ligado por seus órgãos genitais através da internet a uma sala cheia de estranhos. Sinto horror, compaixão e uma sensação vaga e inquietante de que poderia ter sido eu. Da mesma maneira que Jacob, todos nós corremos o risco de nos excitar até a morte. No mundo, 70% das mortes são atribuídas a fatores de risco comportamentais modificáveis, como fumar, inatividade física e dieta. Os principais riscos globais para a mortalidade são pressão alta, 13%, consumo de tabaco, 9%, nível elevado de açúcar no sangue, 6%, e inatividade física, 6%, e obesidade, 5%. Em 2013,
Estimou-se que 2,1 milhões de adultos estavam acima do peso, em comparação com 857 milhões em 1980. Atualmente, há mais pessoas obesas no mundo do que abaixo do peso, com exceção de algumas regiões subsaarianas da África e partes da Ásia. As taxas de adicção estão crescendo em todo o planeta. No mundo, a incidência de doenças atribuídas ao álcool e a drogas ilícitas é de 1,5% e mais de 5% nos Estados Unidos. Esses dados excluem o consumo de tabaco. A droga de preferência varia. Os Estados Unidos estão dominando por drogas ilícitas. Na Rússia e no leste europeu prevalece a dependência ao álcool. As mortes globais por dependência cresceram em todas as faixas etárias entre 1990 e 2017, com mais da metade das mortes ocorrendo em pessoas abaixo dos 50 anos. Os pobres e pouco instruídos, em especial os que moram em países ricos, são mais suscetíveis ao problema de hiperconsumo compulsivo. Eles têm fácil acesso a drogas altamente compensatórias, de alta potência e grande novidade, ao mesmo tempo em que lhes falta acesso a um trabalho significativo, moradia segura, educação de qualidade, assistência médica acessível e igualdade de raça e classe perante a lei. E isso cria uma correlação perigosa de risco de dependência. Os economistas de Princeton, Annie Case e Angus Deaton, mostraram que os estadunidenses brancos de meia idade e sem diploma universitário estão morrendo mais jovens do que seus pais, avós e bisavós. As 3 causas principais de morte nesse grupo são overdose por droga, doença hepática relacionada a álcool e suicídio. Case e Deaton chamam esse fenômeno de mortes por desespero. O hiperconsumo compulsivo é um risco não apenas à nossa vida, mas à vida do planeta. Os recursos naturais estão diminuindo rapidamente. Economistas estimam que em 2040, o capital natural do mundo, terras, florestas, vida aquática e combustível, estará 21% menor em países de alta renda e 17% menor em países mais pobres do que hoje. Enquanto isso, a emissão de carbono crescerá 7% em países de alta renda e 44% no resto do mundo. Estamos nos devorando, certo? Vamos começar então agora o capítulo 2, Fugindo do Sofrimento. Conheci David em 2018. Ele era um tipo comum, branco, porte médio, cabelo castanho, tinha um clima de insegurança que fazia com que parecesse mais novo do que os 35 anos que constavam no registro médico. Peguei-me pensando, ele não vai durar, vai voltar à clínica 1 ou 2 vezes e nunca mais vou vê-lo. Mas aprendi que os meus poderes para fazer prognósticos não são tão confiáveis. Atendi pacientes que eu tinha certeza de poder ajudar e se revelaram intratáveis, e outros que considerei desanimadores e foram surpreendentemente resilientes. Por isso agora, quando atendo novos pacientes, tento acalmar aquela voz incrédula que me lembrar de que todos têm uma chance de recuperação. Conte-me o que te traz aqui. Os problemas de David começaram na faculdade, mais precisamente no dia em que ele entrou na sala do Serviço de Saúde Mental para Estudantes. Ele era um aluno de 20 anos, estava no 2º ano em uma universidade do norte do estado de Nova York e procurava ajuda para lidar com a ansiedade e o baixo desempenho escolar. Sua ansiedade era desencadeada pela interação com estranhos ou com qualquer um que ele não conhecesse bem. Seu rosto fica afogueado, o peito e as costas ficam úmidos e seus pensamentos se atrapalhavam. Evitava aulas nas quais teria que falar na frente dos outros. Desistiu 2 vezes de um seminário obrigatório de oratória e comunicação, acabando por cumprir a exigência cursando uma aula equivalente na faculdade comunitária. Do que você tem medo? Perguntei. Tinha medo de fracassar, tinha medo de me expor como uma farsa, tinha medo de pedir ajuda. Depois de uma consulta de 45 minutos e um teste com papel e lápis que levou menos de 5 minutos para ser feito, chegaram ao diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, TDA, e transtorno de ansiedade generalizado, TAG. O psicólogo que administrou o teste recomendou que ele desse continuidade com um psiquiatra para receitar um ansiolítico e David disse, um estimulante para o déficit de atenção. Não lhe ofereceram psicoterapia, nem qualquer modificação comportamental não medicamentosa. David procurou um psiquiatra que prescreveu paroxetina, um inibidor seletivo de reabsorção de serotonina para o tratamento de depressão e ansiedade, e um medicamento à base de anfetamina, um estimulante para o tratamento do transtorno de déficit de atenção. Então, como foi para você? Estou me referindo aos remédios. No começo, a paroxetina ajudou um pouco com a ansiedade, diminuiu alguns dos piores suadouros, mas não curou. Terminei mudando a minha especialização de engenharia da computação para a ciência da computação, achando que ajudaria. Requeria menos interação. Mas como não conseguia me manifestar e dizer que não tinha entendido a matéria, fui mal no exame.
Depois fui mal no próximo. Então interrompi o curso por um semestre para não ser prejudicado na minha média de notas. Acabei largando a escola de engenharia, o que foi bem triste, porque era o que eu amava e queria mesmo fazer. Tornei-me historiador. As turmas eram menores, apenas 20 pessoas, e eu podia me safar sendo menos interativo. Podia levar o livro de testes para casa e trabalhar sozinho. E o que aconteceu com a anfetamina? Perguntei. Eu tomava 10 miligramas de manhã cedo, antes da aula. Me ajudou a ter mais concentração. Mas olhando agora, eu acho que eu só tinha maus hábitos para estudar. A anfetamina me ajudou a remediar isso, mas também me estimulou a deixar tudo para depois. Se havia uma prova e não tinha estudado, eu tomava direto, o dia todo e a noite toda, para estudar para o exame. Então chegou um momento em que eu não conseguia estudar sem isso. Aí comecei a precisar de mais. Eu me perguntava se teria sido difícil conseguir comprimidos adicionais. Foi difícil conseguir mais? Na verdade, não, ele respondeu. Sempre sabia quando seria preciso repor. Ligava para o psiquiatra alguns dias antes, não uma porção de dias antes, mas 1 ou 2 dias antes, para não levantar suspeita. Na verdade, já tinha acabado uns 10 dias antes, mas se eu telefonasse só alguns dias antes, eles repunham na mesma hora. Também aprendi que era melhor falar com os assistentes do médico. Eles eram mais propensos a repor sem fazer mais perguntas. Às vezes eu inventava desculpas, como dizer que tinha havido um problema com a remessa da farmácia, mas na maioria das vezes não era preciso. É como se os comprimidos não estivessem ajudando de fato, David fez uma pausa. No fim, acabou sendo um conforto. Era mais fácil tomar o comprimido do que sentir a dor. Em 2016, eu fiz uma apresentação sobre problemas com drogas e álcool para o corpo docente e os funcionários da Clínica de Saúde Mental para estudantes de Stanford. Fazia alguns meses que havia estado naquela parte do campus. Cheguei cedo e, quando esperava no saguão principal para encontrar o meu contato, a minha atenção foi atraída para uma parede de folhetos em exposição. Havia 4 tipos de folhetos, cada um com alguma variação da palavra felicidade no título. O hábito da felicidade, felicidade sem esforço, felicidade ao alcance, seja mais feliz em 7 dias. Dentro de cada folheto havia as receitas para se obter felicidade. Enumere 50 coisas que o deixam feliz. Olhe-se no espelho e liste em seu diário coisas que você ama em si mesmo. Produza uma corrente de emoções positivas. E talvez o mais revelador de todos, otimize o timing e a variedade de estratégias de felicidade. Seja intencional quanto a onde e com que frequência. Para atos de generosidade, faça a experiência de verificar o que é mais eficiente para você. Realizar várias boas ações em um dia ou uma ação a cada dia. Esses folhetos ilustram como a busca da felicidade pessoal tornou-se uma máxima moderna, acabando com outras definições de boa vida. Até atos de generosidade em relação a outras pessoas são enquadrados como estratégia para uma felicidade pessoal. O altruísmo não é mais um bem em si mesmo, passou a ser um veículo para o nosso próprio bem-estar. Philip Rieff, psicólogo e filósofo de meados do século XX, previu essa tendência em The Triumph of Therapeutic Uses of... O triunfo da terapêutica. O homem religioso nasceu para ser salvo, o homem psicológico nasceu para ser satisfeito. Mensagens que nos incentivam a buscar felicidade não se limitam ao reino da psicologia. A religião moderna também promove uma teologia da autoconsciência, da autoexpressão e da autorrealização para o bem supremo. Em seu livro Bad Religion, Religião Ruim, o escritor e erudito religioso Ross Douthat escreve a teologia God Within, da Nova Era, como uma fé que é, ao mesmo tempo, cosmopolita e reconfortante, prometendo todos os prazeres do exotismo, sem nenhum sofrimento, um panteísmo místico no qual Deus é uma experiência e não uma pessoa. É impressionante como existe pouca exortação moral nas páginas da literatura Deus interior. Existem frequentes chamados à compaixão e à generosidade, mas pouca orientação para pessoas que enfrentam dilemas reais. E o que existe de orientação e equivale a se te fizer bem, faça. Em 2018, meu paciente Kevin, de 19 anos, foi trazido pelos pais preocupados com o seguinte: ele não frequentava a escola, não conseguia parar no emprego e não seguia nenhuma regra da casa. Seus pais eram tão imperfeitos quanto qualquer um de nós, mas estavam se esforçando para ajudá-lo. Não havia evidência de abuso ou negligência. O problema era que eles pareciam incapazes de impor qualquer limite para ele. Preocupavam-se de que, fazendo exigências, iriam estressá-lo ou traumatizá-lo. Considerar as crianças como psicologicamente frágeis é um conceito tipicamente moderno.
Nos velhos tempos, as crianças eram consideradas adultas em miniatura, totalmente formadas desde o nascimento. Para a maioria da civilização ocidental, as crianças eram encaradas como maldosas de nascença. A função dos pais e cuidadores era impor uma disciplina extrema a fim de socializá-las para viver no mundo. Era perfeitamente aceitável usar castigos corporais e táticas de amedrontamento para fazer uma criança se comportar, não mais. Hoje, muitos pais que atendo se sentem aterrorizados de fazer ou dizer alguma coisa que deixará o filho ou a filha como uma cicatriz emocional, criando assim condições, segundo o pensamento corrente, para que eles tenham mais tarde um sofrimento emocional ou até mesmo uma doença mental. Nossa noção pode ser atribuída a Freud, cuja contribuição psicanalítica inovadora era de que as experiências na primeira infância, até as esquecidas por um bom tempo ou fora do conhecimento consciente, podem causar danos psicológicos duradouros. Infelizmente, a visão de Freud de que um trauma na primeira infância pode influenciar a psicopatologia adulta transformou-se na convicção de que toda e qualquer experiência desafiadora nos prepara para o sofá da psicoterapia. Nossos esforços para poupar os filhos de experiências psicológicas adversas acontecem não apenas em casa, mas também na escola. Nos Estados Unidos, as crianças de escola primária recebem algo equivalente ao prêmio de Estrela da Semana, não por uma conquista em especial. A cada semana, um aluno recebe a estrela, em ordem alfabética. Toda criança aprende a ficar atenta aos valentões, para não se tornarem espectadores em vez de defensores. Na universidade, o corpo docente e os estudantes conversam sobre os gatilhos e espaços seguros. O fato da parentalidade, da educação terem conhecimento da psicologia, do desenvolvimento é uma evolução positiva. Deveríamos reconhecer o valor de cada pessoa, independente do seu desempenho. Parar com a brutalidade física e emocional no pátio escolar e em todos os outros lugares, e criar espaços seguros para pensar, aprender e discutir. Mas temo que tenhamos higienizado demais e patologizado demais a infância, criando nossos filhos no equivalente a uma cela acolchoada, sem possibilidade de se machucarem, mas também sem meios para se preparar para o mundo. Ao proteger as nossas crianças da adversidade, será que fizemos com que morressem de medo dela? Ao reforçar a autoestima delas com elogios falsos, sem ensinar as consequências do mundo real, será que não as tornamos menos tolerantes, mais cheias de direitos e ignorantes dos próprios defeitos de caráter? Ao ceder a cada desejo delas, será que não estamos incentivando uma nova era de hedonismo? Em uma das nossas sessões, Kevin compartilhou a sua filosofia de vida. Devo admitir que fiquei horrorizada. Faço o que eu quero, quando quero. Se quero ficar na cama, fico na cama. Se quero jogar videogame, jogo videogame. Se quero cheirar uma carreira de cocaína, mando uma mensagem para o meu fornecedor, ele me entrega e cheiro uma carreira de coca. Se quero fazer sexo, entro online, descubro alguém, encontro a pessoa e faço sexo. Como isso está funcionando para você, Kevin? Perguntei. Não muito bem. Só por um momento, ele pareceu envergonhado. Nas 3 últimas décadas, vi números crescentes de pacientes como David e Kevin, que parecem ter todas as vantagens na vida: família solidária, educação de qualidade, estabilidade financeira, boa saúde, mas desenvolvem ansiedade debilitante, depressão e sofrimento físico. Não apenas eles não estão funcionando em todo o seu potencial, como mal conseguem sair da cama de manhã. Para mim foi bem forte essa leitura aqui, até fiz uma pausa de silêncio, porque concordo com absolutamente tudo isso que está escrito aqui, bem forte mesmo. E é isso. Voltamos amanhã para continuar com mais essa leitura que parece bastante desafiadora para nós. Vai ser uma leitura que vai nos desafiar a pensar bastante, né? Sobre exatamente essa questão dos excessos de prazer. Beijo e até amanhã.